dia, povo de Sorocaba e região. Estamos começando mais um programa de família. É uma honra poder entrar na sua casa com uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus, sabendo que tudo tem um jeito e sua família também tem um jeito. Hoje nós temos um programa especial. Nós começamos há poucos dias com esse programa e temos visto Deus agir em tantas famílias, transformar a vida de tantas famílias, e hoje nós temos a honra, o prazer de receber um casal muito querido aqui da nossa igreja, o Anderson e a Vanessa. Eles são ministros aqui na nossa igreja, cuidam da parte de música aqui da nossa igreja, e Deus transformou também a família deles, o casamento deles. Hoje você vai poder assistir o que Deus fez na vida do Anderson e da Vanessa. Então eu quero saudar o Anderson. Bom dia, Anderson. Uma alegria te receber aqui no programa de família. Bom dia a todos, Sorocaba. É um prazer estar aqui hoje. Uma alegria muito grande. Que bom. A Vanessa, sua esposa, com a alegria que nós recebemos ela também aqui. Bem-vinda, Vanessa. É uma honra quando nós podemos ver uma família transformada. A maior obra de Deus é na família. Quando Jesus começou o seu ministério de milagres, ele fez o seu primeiro milagre na família, demonstrando que não há milagre maior do que na família. O testemunho que você vai ouvir hoje e assistir hoje, você vai perceber que não tem nenhuma família que esteja numa crise tão grande que Deus não possa transformar. Anderson, conta um pouquinho para nós da sua história, do que Deus fez na sua vida, para que todos os nossos telespectadores possam conhecer esse Deus que opera nas famílias. Eu sou deficiente visual e assim, a minha mãe descobriu que eu tinha um problema com 5 anos, né, na visão. Então comecei a usar um óculos de grau muito forte. Então, até um médico chegou a ela e falou que com 18 anos eu iria perder a minha visão. Mas passou os 18 anos e eu não perdi a visão ainda, mas usava um grau muito forte, né? Então, graças a Deus, aí que passou um tempo, eu conheci a Vanessa, com mais ou menos 19 para 20 anos, conheci a Vanessa e nos casamos. Aí começa toda a nossa história, a minha adaptação, né, como deficiente visual, a perca. Então é o que o público vai assistir hoje aí, vai ser impactado com esse testemunho. Com certeza você pode já chamar a sua esposa ou a sua família para acompanhando esse programa de hoje. Essa é uma bênção. E depois de quantos anos de casado, Anderson, que a sua visão começou realmente a regredir e você perdê-la? Depois de 2 anos de casado, foi quando nasceu o meu primeiro filho, o Alisson, e começou a ficar debilitada a minha visão. Então, comecei a procurar roupa no guarda-roupa, assim, sem acender a luz, né? Então eu comecei a sentir a dificuldade, foi aí. Foi depois de 2 anos de casado que eu senti essa dificuldade. E aí, Vanessa, você a partir desse momento teve que enfrentar um grande desafio, que foi ter um esposo deficiente visual e uma sobrecarga muito grande sobre a sua vida, sobre o seu papel de esposa. E foi aí que chegou a crise na vida de vocês? Foi porque eu comecei assim, ele ficava em casa, né, e aquele negócio de mulher, né, quer ver o marido sair de casa para trazer o pão, o salário, tudo, e aí inverteu a situação, né. Eu que tinha que sair, eu estudava, trabalhava, o Alisson era pequenininho, então eu relaxei com tudo, assim, casa, filho, afazeres de casa, roupa, comida, e o Anderson, eu comecei a maltratar ele, porque eu queria que ele se posicionasse, mesmo com a deficiência dele, eu queria que ele
saísse, fosse fazer alguma coisa, porque eu não entendia que aquilo foi de repente, né? A gente esquece que quando um deficiente nasce com a deficiência, ele tem mais facilidade para crescer com aquilo e até trabalhar, né, com aquilo. Mas o Anderson não, ele apagou de uma vez e eu não aceitava e eu queria que ele fizesse a parte dele como um homem normal, como uma pessoa que não tivesse deficiência. Certo. E aí, Anderson, você também teve que se adaptar a essa questão, vocês viviam em São Paulo, se adaptar à questão de um deficiente, transporte, sua vida, sua casa, tudo isso também gerou ou acumulou ainda mais dificuldades a esse drama que vocês viveram. Isso, a adaptação foi complexa, né? Foi difícil porque quem nasce deficiente visual, quem nasce já cego, vamos dizer, já vem, já se acostuma com, já vê um mundo diferente, vamos dizer assim. Então quem vai perdendo a visão é complicado, porque tudo vai ficando mais rápido, você para se adaptar, ou seja, você começa a se perder um pouco, mas a minha adaptação foi um pouco complexa, né? A questão de usar uma bengala, de ter vergonha de usar uma bengala, de andar na rua, no metrô, todo mundo passando por você, eu que morei em São Paulo e passando por você assim rápido e tal. Então a cair às vezes em buracos e tal, até me acostumar foi complicado um pouco, mas aos poucos Deus foi dando graça pra gente e pra mim, e a gente foi se adaptando e hoje, graças a Deus, se deixar até corro aí, né? Que bom, que bênção, né? Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui conversando com o Anderson, com a Vanessa, sobre essa história maravilhosa de vida deles, de superação. Acima de tudo é uma história de superação. Nós podemos ver que a dificuldade chegou na casa deles, como chega na sua, chega na minha. Toda família enfrenta lutas, mas hoje eles estão aqui, são ministros em nossa igreja, estão há alguns anos em Sorocaba e eu tenho aqui em minhas mãos, inclusive, um trabalho lindo, um CD e um DVD que eles gravaram aqui em nossa igreja, junto com todo o Ministério de Música da nossa igreja, o Ministério Me Entregarei, onde também consta o testemunho dele, o relato deles dessa vitória que Deus deu. Eles chegaram a se separar, o casamento deles terminou, o Anderson enfrentou uma grande crise, inclusive emocional, mas eu não vou contar tudo porque você vai assistir daqui a pouco o testemunho completo que eles deram aqui em nossa igreja e também em alguns lugares no Brasil, mostrando que Deus ainda opera milagres na família. Por isso eu quero dizer para você hoje, nós estamos hoje entrando em sua casa, não com uma história de novela, que mostra famílias se desfazendo, casais se separando. Nós estamos entrando em sua casa hoje com uma história de transformação e de vida, que a sua família pode ser melhor e Deus pode restaurar qualquer coisa na sua casa. Acompanhe conosco esse testemunho maravilhoso, que eu tenho certeza que Deus vai iluminar a sua vida e a sua família. Nós morávamos no Rio de Janeiro e nasci em São Paulo, viu, irmãos? Sou de São Paulo, nasci na Moca, sou da Gema ali mesmo. Então, nós ali fomos para o Rio de Janeiro. E quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, a minha mãe ela pediu para mim pegar um grampo que estava no chão e eu não enxergava o grampo. E ela falou, pega ali para mim o grampo. Eu não enxerguei. E aí, pensando que eu estava fazendo malcriação com ela, fazendo birra, ela foi, me deu uma surra, você não está vendo esse negócio aí, você está fazendo nada comigo, não sei o quê, e mandou. E ali ela começou a descobrir que eu tinha um problema na visão.
me levou até o médico. Chegou lá, o médico falou assim, ó, o seu filho, ele tem miopia e desde criança, irmãos, já comecei a usar um grau muito forte do óculos. E a minha mãe voltou do médico muito decepcionada, chateada, porque ela descobriu que eu tinha esse problema na visão. E eu assisti a televisão bem de pertinho. E para quem tem a minha idade aqui, eu gostava de assistir Ultraman, essas coisas, né? Então, bem de pertinho assim, aqueles personagens e tal, e o pessoal falava, não, ele tem algum problema. Então minha mãe descobriu aí que eu tinha realmente um problema na visão. Então desde já ela começou a orar pela minha cura. Mas o negócio ficou tão bom, irmãos, tão bom assim, eu comecei a usar o óculos, melhorou tanto assim para mim, na época que minha mãe conta que eu entrava debaixo do chuveiro de óculos, que eu esquecia que eu estava de óculos. De tão bom que ficou. Então, entrava no chuveiro, minha mãe, você está de óculos, tirava o óculos do meu rosto. Então, ali, crescendo, nunca tive uma visão perfeita, mas já com dificuldade desde criança, usando um grau muito forte, com óculos, usando um grau muito forte, desde criança, tendo dificuldades, tal. Eu joguei bola com outras crianças, empinei pipa, e eu me lembrei esses dias, irmãos, que eu conseguia ver uma linha passando assim, ó, e jogava o réu para roubar a linha do cara que estava, né, passando a linha dele lá. Então eu lembro que eu conseguia enxergar isso daí. Então comecei a jogar bola como qualquer criança. Tive uma infância normal, entre aspas, mas toda vez que ia jogar bola, eu quebrava um óculos, porque a bola batia no meio da cara, pum, aí ia uma parte para cada lado, né, pum. Então, minha mãe, ai meu Deus, o óculos é muito caro e tal, e a gente, naquela situação, já estávamos morando em São Paulo de novo já, que eu vim para São Paulo, tinha mais ou menos uns 9 anos, e começou toda a minha trajetória. E com o tempo, irmãos, fui crescendo, e meu pai, como qualquer pai, quer que o filho comece a trabalhar para ajudar em casa, e quem vê assim, fala assim, esse ceguinho nunca trabalhou, nunca fez nada. Trabalhei, irmão, fiz bastante coisa, né? Já fui ajudante de pedreiro, né? Não tenho vergonha de falar isso. Eu carreguei cimento nas costas, isso com novo, né? Com mais ou menos uns 16 anos. Eu lembro que o dono da obra falou assim, seu pai é doido de pôr você aqui, mas nós estamos precisando, então por isso que eu estou trabalhando aqui. Borracharia de ajudante e várias outras coisas. E nessa, uma que mais me marcou, claro, foi essa de ajudante de pedreiro, claro, que aquele peso todo. Então a gente está tendo uma reforma aqui na igreja, e aquele cheiro de cimento, eu lembro não gosto de lembrar muito da época do carregar um saco de cimento nas costas não, mas trabalhei bastante assim. E quando eu parei de trabalhar nessa obra, quando foi um dia, meu pai chegou até a mim e falou assim, se arruma aí que amanhã eu vou te levar numa empresa para você fazer uma ficha. E eu falei assim, ai meu Deus do céu, lá vou carregar peso de novo, não aguento mais esse negócio. E fui, preenchi a ficha, me empregaram na empresa, meu pai trabalhava de motorista nessa empresa, e daí então, irmãos, para quem conhece, eu comecei a trabalhar de bobinagem, a enrolar motores, tal, com aqueles fios de cobre. E chegou uma fase que eu estava tão acostumado com o serviço, em fazer o serviço, que eu não me dava conta que a minha visão estava piorando. Mas as pessoas que estavam à minha volta, o gerente da firma, tanto que eu pedia para uma promoção, para ir para um outro setor, para ganhar mais, ele disse, não, fica aí, que
sua visão não é boa, aí você vai se machucar lá, tal. Então eu ficava ali o tempo todo, passava ano e ano, e eu ali trabalhando, mas enrolando o motor e tal. E quando foi um dia, me mandaria assim, quando foi um dia, eu estava indo embora da empresa, e eu entrei no ônibus, e eu estava, para quem conhece, estava com um Walkman aqui na cintura, aqui, um Walkman, aqueles Walkman amarelão, grandão, assim, sabe? Desse tamanho assim, fone no ouvido, ouvindo umas músicas, uns louvores lá. E entrei no ônibus, aí o cobrador falava assim, tem te chamando lá atrás. Estão te chamando lá atrás. Quando eu fui lá para trás, era uma amiga que estava com a Vanessa. E foi ali que eu conheci a Vanessa, no ônibus. Então a gente já começou a trocar uns olhares e tal. Então aí eu conheci a Vanessa e ela vai contar agora a parte dela, né? Então, e nós nos conhecemos no ônibus. A gente tinha ido, eu e minha amiga tinha ido comprar um tecido, né? Que na época tinha congresso com a mocidade, né? A gente chamava assim. E tinha uniformes, né? Então a gente foi comprar o tecido para fazer os uniformes e na volta ela encontrou o Anderson. Eu falei, chama ele, né? E sem intenção nenhuma, mas na hora que ele virou para trás, eu falei, fala para ele ficar lá mesmo, que me deu um frio na barriga. E aí ele veio, começou a conversar comigo. A gente esqueceu até que a nossa amiga estava lá, a Cristiane. E a gente começou a conversar, tudo. E na hora de descer, eu falei para ela, né? Olha para trás, vê se ele está olhando. Aí ela olhou, está olhando. Eu falei, então já era. Passou uns meses, né? Depois passou muitos meses, assim, a gente voltou a se ver. A gente se encontrou, eu fui na casa dele, no aniversário da irmã dele. E chegou lá, eu estou um pouquinho rouca, irmãos, mas dá para entender, né? Eu cheguei na casa dele e ele começou a me paquerar, né? A mãe dele colocou gelatina na mesa e ele ficava comendo de frente para mim, assim, fazendo aquelas caras e bocas, né? E eu falei, meu Deus, esse menino tá atrás de mim. Aí a Cristiane, minha amiga, falou assim, Vanessa, não fica com ele, porque ele fica com um monte de menina. E ele só quer ficar, ele não quer nada de compromisso. Eu falei, não, então tá bom, se ele vier eu já vou dar um fora. Aí, só que ele veio, irmãos, e me pediu em namoro. Aí eu aceitei. Aí minha colega falou, mas você não disse que não ia ficar com ele? Eu falei, não, mas eu não fiquei com ele, eu tô namorando com ele, é diferente. E me pediu em namoro. E aí então eu fui, levei pra minha casa, conheci os meus pais, conheci os pais dele, tudo. E no nosso namoro já começou a nossa dificuldade pequena, mas já tinha, porque a minha mãe, ela repara em tudo. Então, ela falava assim para mim, Vanessa, esse rapaz, eu acho que ele não enxerga direito. Porque ele come com um prato aqui, ó. Aí eu falei, mãe, ele é filho de nordestino. E a senhora também é nordestina. E às vezes a senhora pega um prato aqui e fica comendo. Come então, na beira assim, né? É normal, mãe. E ele comia de colher, irmãos. E a minha mãe falava assim, ele come de colher para não deixar a comida cair fora do prato, porque ele não enxerga. E eu falei, mãe, para de ficar falando do meu namorado. A senhora não quer que eu namore e ficar achando defeito. E foi passando, e minha mãe sempre, toda vez que ele ia lá em casa, minha mãe falava. Até que, quando a gente resolveu casar, ela falava para mim, Vanessa, esse rapaz, você já procurou saber? Eu falei, mãe, a minha sogra falou que aos 18 anos ele ia ficar cego. Ele tem uma dificuldade mesmo. Mas ele já passou dos 18 anos, ele não ficou cego, ele não vai ficar mais. Então eu vou casar com ele. E outra, os irmãos aqui sabem do meu testemunho, né? Que eu fui curada do fêmur e eu mancava muito. E esses dias eu caí, meu joelho está com problema de olho esquerdo. Eu
eu estou mancando de novo, mas é por causa do joelho agora. E eu falei para minha mãe assim, mãe, eu não sou manca e ele é cego, vai dar certinho. Então para de me encher o saco, vou casar com ele. Né? Então, eu lembro que uns dias antes de eu casar, o meu pai, meu sogro, minha sogra, minha mãe, meus irmãos, todos chegaram em mim e falaram, Vanessa, tem certeza? Porque olha, o médico falou que não, mas e se piorar? Você vai ter que arcar com isso daí. Eu falei, gente, vocês estão agorando o meu namoro, meu casamento. Para com isso. Não vai acontecer nada disso, eu vou ser feliz e pronto. Então nós casamos, né, irmãos? E com... Tem alguma coisa para falar? Posso falar? Eu aprendi aqui que eu sou o sacerdote, então tenho que falar. Não, irmãos, então nós nos casamos e o médico tinha falado para minha mãe que aos 18 anos eu poderia estar perdendo totalmente a minha visão. Mas, como os irmãos têm ouvido aqui da Vanessa, meus pais conversaram com ela, os pais dela, tudo, então, ela, não, eu quero, e casamos. Então, depois de 2 anos de casados, eu perdi o emprego. Foi com 1 ano? Então foi com 1 ano. Então, antes de casar, eu anotei umas coisas aqui que eu acho importante. Eu tinha tirado a minha carta. E minha mãe, ela sempre falava assim, não gasta dinheiro agora, você vai casar. Eu falei, mãe, eu vou tirar minha carta agora, porque a oportunidade é agora, eu tenho dinheiro agora, eu vou tirar agora. E tirei 1 ano antes de casar. Né? Então, quando nós casamos, com 1 ano de casado, aí o Anderson perdeu o emprego. Isso eu já dirigia, ele também dirigiu um tempo, inclusive comigo, grávida, eu coloquei ele para dirigir já sem enxergar. A gente quase morreu, mas foi uma assim, aventura. Eu tô cansada de dirigir, dirige você. Aí eu fui, né? Dirigi à noite ainda. Era 00:30 e pouco, a gente no golzinho a ar, aquele golzinho a ar, né, que a gente tinha. E aí ela falava assim, mais pra cá, mais pra lá. O caminhão, e eu. Aí ela pegava no volante e fazia assim, ó. E eu indo embora. Aí chegou no bairro lá, ela, tem gente na rua, mais pra lá. E, O Alisson quase nasceu. E o Alisson dia. tava lá na barriga dela, lá dentro, lá. Então, cheguei até a dirigir assim, irmão, mas dirigi mal mesmo, mas cheguei a dirigir. Mas, com 1 ano, eu perdi o emprego e aí que começou as descobertas, né? A minha luta em relação à visão e tal. Porque eu trabalhava assim ali em São Paulo, quem conhece São Mateus, tem várias empresas ali. E eu falei, eu arrumo um emprego rapidinho aqui, trabalho aqui do lado, distribuo o currículo. E uma empresa me chamou para fazer uma entrevista. Fiz a entrevista, fui fazer o exame médico, o médico falou assim, não vou te dar emprego não. Eu falei, não, mas por quê? Ele falou assim, você só enxerga as letras grandonas, só enxergava as grandonas, assim, né? Aí eu falei, não, mas eu trabalho muito tempo na empresa lá, não vou te dar. Se outro médico te dá emprego, eu emprego você. Quer dizer, ele queria que eu pegasse um laudo de outro médico. Então, ali começou, irmãos. Eu corri atrás de um médico para me dar um laudo. E esse médico pegou e falou assim, Anderson, realmente eu queria fazer uns exames mais detalhados, tal, para ver como é que está a sua visão. E disso daí, irmãos, uma irmã na igreja que a gente congregava em São Paulo, ela é advogada, ela falou assim, com a visão que você tem, você, por enquanto, você consegue um benefício. Eu falei, beleza, por enquanto eu consigo um benefício no INSS e vou tentando. Nisso, irmãos, faz perícia no INSS, vai. Quem já fez perícia sabe como é que é. Os médicos nem olham para você, aquele clima todo e tal. Nisso, eu comecei a perceber
que a minha visão estava ruim realmente. Porque eu comecei a entrar no meu quarto com a luz apagada e eu pegava minhas camisas assim, só pegando com a mão, com um toque, eu vestia. E a Vanessa entrava no quarto e falava assim, mas o que você está fazendo com a luz apagada? Eu falei, estou pegando uma roupa. Não, acende a luz e tal. E comecei a perceber isso. Então, eu me lembro que quando o Alisson nasceu, que a Vanessa tinha ficado grávida já nessa época, quando o Alisson nasceu, no mês que ele nasceu, eu recebi o meu primeiro benefício. E ali eu comecei a andar na rua e comecei a tropeçar em pedra e cair nos buracos, chegava em casa com o pé todo estourado. Então, eu chegava com o pé todo estourado e tal. Mas nisso continuava caminhando, né? Eu falei, não, ainda não está, não queria aceitar a situação. E... Você quer falar? Então, aí, depois que o Alisson nasceu, aí eu arrumei um emprego e eu comecei a ver os defeitos do Anderson, né? Eu comecei a enxergar o que a minha mãe via, ele comer com o prato na cara. Comecei a ver ele se trocando no escuro. Hoje lá em casa todo mundo se troca no escuro, porque é hábito agora. Mas antes era estranho. Então eu comecei a ver isso e eu falei, ai meu Deus, acho que a praga lá pegou. Né? Porque está acontecendo alguma coisa e ele não arrumava emprego. E isso começou a me incomodar. E eu, em vez de buscar o Senhor, eu fui levar para as minhas colegas de trabalho. Comecei a falar, ai gente, lá em casa está difícil, o Anderson não arruma emprego, agora ele está falando que não está enxergando, e não faz nada, só fica em casa. E para mim, irmãos, ele só dormia. Eu chegava em casa, a casa estava limpa, ele tinha feito comida, com todas as dificuldades, ele tinha feito comida, ele tinha cuidado do Alisson, eu deixava a roupa batendo na máquina, ele estendia. E eu não cozinhava mais, eu recebia uma cesta básica, dava para minha mãe, e ou ele fazia em casa, ou ele comia na minha mãe, e eu comecei a falar mal dele no serviço. Irmãos, qual é a mulher que não quer chegar em casa e só fazer o pé, a mão e o cabelo e dormir? Né? Então era isso que eu fazia, eu chegava em casa, cuidava de mim, mal olhava para o Alisson, e... Então, irmãos, sempre, como eu te disse para os irmãos. Então, eu comecei a falar mal dele no serviço e as meninas falavam assim para mim, Vanessa, arruma alguma coisa para você fazer, sai fora. E eu falei assim, acho que eu vou fazer um curso de enfermagem, que aí eu fico o dia inteiro fora e não vejo isso. Então, eu comecei a fazer o curso de enfermagem, então eu saía de casa 6 horas da manhã e chegava meia-noite. Então era só chegar, tomar banho, fazer a unha, que nem ele falou, arrumar o cabelo e dormir. No outro dia, acordava, tchau para o Alisson dormindo, chegava o Alisson dormindo, não via meus pais, não via ninguém, só trabalhava e vinha para casa para dormir. E a minha mãe, ele ficava na minha mãe se virando com o Alisson. Irmãos, ela tocou no assunto do trabalho dela, e é sempre bom a gente lembrar de onde Deus nos tirou e onde Ele nos colocou hoje. Porque ela passava o dia todo fora e a gente morava debaixo da casa do meu sogro. Meu sogro tem 2 casas de aluguel e a gente morava em uma das casas. E era 2 cômodos só e um banheiro. Então a gente estava ali
E ela falava, eu tenho que sair daqui, a gente precisa sair daqui e tal. E eu chegava do serviço e ele falava assim, por que você passa o dia todo fora? E eu falava assim, porque eu não aguento essa casa. A casa era úmida, e eu falava assim, essa casa está acabando com meus móveis, está acabando com as minhas roupas, está acabando comigo, eu não aguento ficar aqui. Ou você me tira daqui, ou nosso casamento vai acabar. Essa era a minha desculpa para ele. Então, meu sogro, nisso, a gente morava nessa casa. Meu sogro comprou uma casa, 5 casas depois da dele, que era também 2 cômodos, mas tinha uma garagem na frente e tal. Mas falei, agora aqui as coisas vão estar melhorando para nós, né? E para vocês verem, irmãos, a situação que nós vivíamos lá. O dinheiro que ela ganhava na faixa de mais ou menos R$500, por aí, 400 e pouco, R$500. Então o dinheiro só dava para pagar o curso de enfermagem dela e as contas de casa. E não sobrava mais nada. Então a gente ia ali tentando se virar, porque tinha parente perto, tal, e tentando se virar. Mas a casa com toda essa casa também tinha muita umidade também, que era encostada num barranco. E as nossas roupas cheiravam a mofo, tudo. E para os irmãos terem uma ideia, quando a gente foi tirar aquela parte do armário da cozinha que você põe no micro-ondas, e a gente puxou aquela parte, a parte de baixo caiu mole assim, como se fosse no chão. A gente estava lá assim, e de repente passava assim um amiguinho, um ratinho assim, aí entrava no guarda-roupa, saía, aquela coisa toda. E o Alisson nasceu naquela casa, cresceu ali, junto com a gente, e ela começou a reclamar que a casa não estava boa, que nada estava bom, e que queria sair dali. E eu, naquele processo, irmãos, ficava 2 meses sem receber salário do INSS, e recebia um mês depois, recebia 1 mês só, e ficava 2 sem receber. Já fiquei 1 ano sem receber nada. E uma situação difícil. E ela terminou o curso, ela conseguiu concluir o curso. Então ela falou assim, eu falei assim para ela, Vanessa, é a chance da gente sair daqui, meu. Você terminou o curso, é só você pedir a conta do trabalho. A gente compra um apartamento na Coab, que na cidade de Tiradentes. A gente compra um apartamento lá, que na época apartamento lá era R$2.000, R$1.500, R$3.000 no máximo. Apartamento assim, irmão, com documentação enrolada, claro. Toda essa situação aí. E a gente sai daqui. Você pega o fundo de garantia, a gente compra o apartamento. Aí tinha um amigo meu lá, gente fina, vou chegar nessa parte ainda, viu? Gente fina ele, mas depois eu vou falar dele, porque ele é gente fina, gente boa. Esse meu amigo falou assim, Anderson, tem meu apartamento lá, é seu, pode levar que é seu. Só me dá o dinheiro aqui e tal, eu faço até em 3 vezes para você. Eu falei, não, beleza, demorou. Aí fui lá, já nem levei ela lá, no apartamento. Já peguei, já comprei o apartamento. Mas irmãos, o apartamento feio, irmãos. Tinha marca de faca na porta. Que o casal brigava, então era facada na porta, ele saía puxando ela pelos cabelos pela escada fora, e ali se reunia muita malandragem também e tal. E eu lembro que quando eu fui tirar as coisas de lá, que deixou muita coisa velha lá, aí tinha uns potinhos de que eles jogavam a maconha, que eles usavam as drogas lá. Então eu falei, não, mas eu vou deixar esse apartamento zerado. E graças a Deus, irmãos, reformei todo o apartamento. Aí quando eu reformei todo o apartamento, levei ela lá. Ela falou assim, nossa, mas tá lindo, tá muito bonito. Então, vamos morar aqui. E nisso, eu me lembro, não lembro agora o ano,
Mas no dia 1º de janeiro, na virada do ano, no outro dia, eu já fui pintar o apartamento. Eu pintei, viu, irmãos? Eu pintei o apartamento. Do meu jeito, mas pintei. Pintei todo o apartamento. E falei, ó, tá pintado o apartamento, tá tudo legal, vamos para lá. O que a gente fez? Levamos só os colchão, as caixas de roupa, porque os móveis não dava mais para levar nada. Fogão, geladeira e só. E entramos lá. Então eu falei, ó, agora as coisas vão melhorar para nós. É assim, nosso relacionamento, porque o nosso relacionamento já estava meio baqueado, né? Então, fomos lá, compramos tudo novo, cama, móveis, tudo novo. Imobiliamos todo o apartamento. Tá falando que já é 9 horas, mas vocês não estão com pressa não, né, irmão? Ninguém vai trabalhar amanhã? Então é o seguinte, nós imobiliamos todo o apartamento. E eu estou contando os detalhes para vocês, irmãos, porque eu acredito que é nos detalhes que Deus faz a obra. Às vezes você está precisando ouvir alguma coisinha que está faltando na sua vida aí. Então nós imobiliamos todo o apartamento, deixamos bonitinho, começamos a... Só que a Vanessa começou a trabalhar na enfermagem e piorou a situação, porque ela começou a sumir mais ainda. Então, porque eu tinha reclamado da casa para ele, então ele arrumou uma casa para mim. Era tudo ilegal lá, a gente correu atrás até para legalizar o apartamento, tudo, mas estava bonito, estava tudo reformado, móveis novos. E então assim, ele fez o que eu pedi para ele. Só que não era verdade, eu não tinha falado para ele que era a visão que estava me incomodando. Então eu comecei a sumir mais ainda, porque na enfermagem tem os turnos de 6 e 12 horas, e eu trabalhava 6 horas e pedia para fazer hora extra. Eu falava, me põe para trabalhar o dia inteiro, até a noite se você quiser. E o meu gerente colocava eu direto para trabalhar direto. Então eu continuava fora de casa, continuava sem ver o Alisson, e piorou a situação porque assim, minha mãe não estava mais perto, minha sogra estava, mas era mais distante. Ele tinha que andar um bom pedaço para chegar até lá. Então assim, quem passou a cozinhar para ele foi minha sogra. Pior, né, irmãos? Porque aí a mãe pelo menos não fala tanto. Então, não tinha comida na minha casa. A única coisa que eu cuidava era a roupa. E eu dava graças a Deus que eu usava só branco. Porque eu lavava o meu uniforme e a roupa dele e do Alisson era de menos para mim. Então eu lavava, ele estendia, tirava do varal, dobrava, guardava lá do jeito dele, porque nem passar eu não passava. Não fazia nada mesmo. Então eu comecei, e no serviço, na enfermagem, levei também os meus problemas para lá. Ficava falando para minhas colegas que eu não aguentava ficar em casa, porque meu marido não faz nada. E aí, para ajudar, quando eu ia trabalhar, tinha um deficiente visual ali no terminal onde eu passava, e ele vendia caneta, vendia carteirinha de não sei o quê. E eu chegava em casa e falava assim, você não quer trabalhar, mas tem um cego ali embaixo que ele se vira. E eu esquecia, irmãos, que aquele cego, ele já vinha de nascença. Então, para ele foi muito fácil arrumar aquele trabalho. Para o Anderson, não, ele perdeu a visão do nada, assim, e... De repente, imagina, você está aqui me olhando, apagou tudo. O que você vai fazer? Você vai sair daqui e vai trabalhar? Não vai. E eu não entendia isso, eu não queria saber. Eu queria que ele fosse trabalhar. E ele recebia do INSS, a gente tinha a nossa renda, uma renda boa, mas eu não queria saber disso. Eu queria que ele saísse da cama e eu queria que ele fosse trabalhar. E muitas vezes eu acordava e falava assim, é 5 horas da manhã, viu? Eu estou indo trabalhar e você vai ficar deitado aí. Só que eu estou te acordando porque eu quero que você acorde comigo. Para você saber que eu estou indo pegar ônibus lotado, que eu estou indo ouvir meu chefe me enchendo o saco, que eu estou indo cuidar dos pacientes lá, e você vai ficar aí sem fazer nada. E nisso ele levantava, ele fazia café para mim. Eu saía de casa já tomado café. Ele me levava até o portão de casa. Ele fazia de tudo para me ver feliz, e eu não conseguia ver isso, só conseguia ver ele na cama dormindo. Para mim, ele só fazia isso. Deu para entender, né, irmãos? O problema não era a casa, o problema não era isso. O problema era que ela não me aceitava, não estava me aceitando assim.
com a deficiência. E então eu comecei a ir para casa da minha mãe, porque ele ficava me cobrando, vem para casa logo, o que você está fazendo? Por que você está fazendo hora extra? Engraçado que eu fazia hora extra, o dinheiro nunca aparecia, porque eu gastava não sei nem em que, às vezes eu paro para pensar onde ia meu dinheiro, e eu nem lembro mais onde ia. Então assim, eu não tinha dinheiro, eu sujava o meu nome direto, ele que limpava, ia lá, dava o dinheiro para tirar meu nome do SPC, ia para casa da minha mãe, e eu comecei então a colocar o Alisson contra ele. Eu comecei a falar assim: Alisson, a mamãe vai separar do papai, a mamãe vai embora de casa e você vai vir com a mamãe. Só que assim, eu só queria o filho para eu ter o título de mãe. Ela é mãe do Alisson, mas eu não cuidava dele. O Alisson, ele andou, ele falou, ele engatinhou, ele cresceu, ele fez aniversário. Eu não fiz nenhuma festa para ele, porque eu chegava do serviço e já estava tudo feito. Minhas cunhadas, minha mãe, minha sogra, todo mundo fazia. E eu só chegava em casa e já estava tudo pronto. Então, assim, a parte que mais me fere, assim, lembrar é isso, né, do Alisson. Que eu queria ter vivido com ele o que eu vivo com o André hoje. E então assim, eu começava a falar isso para ele: a mamãe vai embora e você vai vir com a mamãe, nós vamos morar lá na casa da vovó. E a minha mãe falava assim, quando eu ia para lá, ela falava assim: Vanessa, vai para sua casa, seu esposo está lá te esperando, ele ama você, vai para lá ficar com ele. Eu falava assim: mãe, eu não quero ficar com ele, mãe, eu gosto dele, eu amo ele, eu acho ele lindo, ele é do jeito que eu pedi para Deus, mas ele não enxerga e eu não quero isso. Eu não consigo aceitar isso na minha vida, mãe. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar o pão e ele fica em casa. Eu sei que ele é um bom marido, mas eu não quero assim. Eu quero alguém que vá comigo, eu quero alguém que me busque no serviço de carro, porque minhas colegas, os maridos, iam buscar de carro. E eu falava: então eu não vou para casa. Se a senhora não me quiser aqui, eu vou para outro lugar, mas eu não vou para casa. Então eu comecei a ir para casa das colegas. Comecei a ficar finais de semana com elas. Natal, Ano Novo, eu levava o Alisson comigo para afastar dele. Então, irmãos, como ela chegou num ponto, numa situação que as amigas dela começou a ir em casa para ver se era verdade isso. E elas se escondiam dentro de casa. Se escondiam atrás da porta, se escondiam para ver o que eu ia fazer, né? E para ver se era verdade, se eu enxergava ou não, aquela coisa toda. A situação chegou nesse ponto, que ela começou a levar problemas de casa para o trabalho, e os amigos do trabalho não ajudaram, né? Não estavam ajudando. E eu comecei a ficar, irmãos, muito só em casa. Comecei a ficar muito só. E eu já estava tendo muita dificuldade para sair sozinho de casa. Então, com toda essa dificuldade, eu comecei a ficar trancado em casa, porque eu não queria arrebentar meu pé de novo. Eu não queria pisar no cachorro na rua, que eu pisei no cachorro uma vez, irmão, o cachorro, aquela confusão toda no meio da rua. Eu não queria fazer mais isso, então comecei a ficar sozinho em casa, trancado. O Alisson ia para a escola, então ficava em casa. Às vezes meus pais buscavam, que ele morava, a escola era do lado da casa do meu pai. Comecei a ficar muito tempo só em casa. E liguei para uma tia, falei: tia, eu preciso te pedir uma coisa. E ela falou: fala, pode falar. Eu preciso de uma bengala para mim conseguir sair na rua. Ela falou assim: eu te dou o dinheiro, você vai comprar. E, irmãos, até isso a Vanessa ficou distante desse período. Então eu fui até a casa.
Instituto para Deficiente Visual, fui comprar a bengala. E cheguei lá, peguei a bengala, comprei com a moça. Peguei o metrô, o ônibus com muita dificuldade, porque tinha dificuldade muito grande para andar. E aí comprei a bengala, coloquei ela dentro morrendo de vergonha de abri-la na rua. Coloquei ela dentro da bolsa e falou: não vou usar esse negócio agora não. E andando devagarzinho ali, irmãos, na rua, que eu tinha que ir ao banco ainda, resolver alguma coisa. E eu falei: não, quer saber? Parei no meio da rua assim. Quer saber? Eu vou abrir. Aí puxei da bolsa, aí abri a bengala. Pega ela para mim, irmão, por favor. Abri a bengala. Quando eu abri a bengala, irmãos, olha, vou te contar, parecia o Mar Vermelho, sabe? Abriu assim, as pessoas saíam da minha frente. O que eu fiz? Fiz assim. E quando eu fiz assim, eu não trombei mais em ninguém, porque eu trombava nas pessoas. E abriu assim, eu comecei, quando eu cheguei ao banco, aí o segurança do banco falou assim para mim: vem aqui, vou te pôr já ali para você passar. Fiquei 2 minutinhos no banco, irmãos. Eu falei: olha, até que esse negócio saia para alguma coisa. Entendeu? E fui ao banco e fui indo para casa. Voltei para o metrô, morrendo de vergonha. E aí que começa, irmãos, o tratamento de Deus em relação a mim e a minha parte, né, amor? A minha parte, entre a minha deficiência e eu. Entendeu? Dá para ela. Deixa ela aí. Aí eu fui fui andando, voltando para casa. E quando chegou no metrô, o segurança me pegou pelo braço assim, puxou eu pro canto assim, falou assim: vem cá, que tá vindo mais aí. Eu falei: tá vindo mais o quê? Aquele monte de bengala assim, batendo e tal. E quando eu comecei a conversar com eles, com aquele monte de ceguinho junto comigo ali, e aí um falou pra mim assim: eu comprei, hoje é minha primeira bengala, cara, tô usando. Eu falei: você tá usando? Eu tô usando a minha também. E começamos a conversar, e quando eu perguntei a idade deles, eram pessoas mais novas que eu. Aí Deus foi me falando: não tem só você. Tem mais pessoas assim. E fui embora para casa e Deus foi falando, porque para mim, irmãos, foi difícil você andar na rua, as pessoas começar a te segurar pelo braço, pessoas estranhas, chegava pessoas assim, falavam: deixa que eu te levo, aí saia arrastando assim. Leva para onde? Você nem perguntou para onde vai me levar? Entendeu? E ficava nessa situação toda. E a gente caminhando, eu comecei a bengala me trouxe um pouco mais de independência. E toda vez, claro, que a gente vai descer no metrô, alguém sempre pergunta, quando a gente vai descer do metrô para a estação, sempre alguém pergunta: posso te ajudar? E tem várias ocasiões engraçadas, que uma delas, assim, eu não vou esquecer jamais, que parece até uma piada. Mas não é piada, viu, irmãos? Eu estava assim no metrô para descer, e aí a moça falou assim para mim: quer que eu te ajude até a escada rolante? Eu falei: quero, por favor, me ajuda, por favor. Ela segurou no meu braço. Quando a porta abriu, eu peguei e saí com tudo, né? Saí com tudo, já fui andando. Ela: espera, pelo amor de Deus. Eu falei: o que foi? Ela: também sou deficiente. Então, essas situações assim, tem várias engraçadas assim, mas é uma delas. Mas eu comecei, irmãos, a ficar muito só em casa. E muito só, e a Vanessa começou a me deixar em casa sozinha. Ela começou a passar Natal e Ano Novo com as amigas do trabalho. Se vira aí com seus pais, se vira aí com quem você tiver. Eu estou levando o Alisson e não volto nem tão cedo. E marido não pode ir, ela falava assim, que ela tinha vergonha de mim, mas marido não pode ir. Ela me deixou vários finais de anos assim, sozinho. Tá. Quando a gente foi contando o testemunho, e a gente se reuniu uma vez lá na minha sogra, e ela me lembrou que eu fiz uma carta para ela, para o meu pai, explicando
que estava acontecendo, eu pedi para eles não se meter na decisão que eu ia tomar. Só que nessa carta eu falava tão mal do Anderson que o meu irmão me lembrou também, que quando eu contei lá em Poços de Caldas, quando nós contamos lá no encontro de casais, ele falou assim: Vanessa, você falava tão mal do Anderson que eu quase acreditei em você e eu já estava quase te apoiando na sua separação. E ele falou: ainda bem que eu não fiz isso, porque o meu cunhado não merece. O meu irmão, ele foi o que ajudou o Anderson a instalar o programa que fala no computador. Até hoje, assim, ele ajuda em várias coisas, o Anderson, né? E outra coisa que a gente lembrou também, que quando eu trabalhava na enfermagem, eu fui trabalhar na casa de um casal de idosos. E eles moravam no 18º andar. E eu ia para lá para fugir da situação. E eu lembro que eu fui na sacada uma vez e eu falei assim: acho que eu vou me jogar daqui. Porque, pelo menos, eu não vou mais viver o que eu estou vivendo. E só que eu lembrava dos pacientes lá no hospital, na UTI, e eu falava assim: mas se eu cair aqui de qualquer jeito, eu vou parar numa UTI e vou ficar vegetando. Então, acho que eu vou cair de cabeça. Eu ficava assim, irmãos, maquinando como que eu ia cair ali para eu morrer. Porque eu não queria voltar para casa, né? Então, a gente foi lembrando disso. E assim, eu estou falando isso para você porque, às vezes, a gente fala tão mal da pessoa que está do nosso lado e ele tem coisas boas que a gente não enxerga, que a gente que tem uma visão perfeita não consegue enxergar, né? Então, assim, o Anderson, ele sempre cuidou de mim, ele sempre fez de tudo para me fazer feliz, até que um dia eu cheguei nele e falei assim: olha, Anderson, eu vou ser sincera com você. Eu dirigia para ele e às vezes eu falava assim: eu não vou te levar hoje. Você se vira aí com o pessoal da igreja, pede para alguém vir te buscar, que eu não sou obrigada a levar você. Eu falava desse jeito. Então eu falei assim, a gente discutindo, ele falou: fala por quê? Eu falei: eu vou ser sincera com você então. Eu não quero ficar com você mais porque você, para mim, não serve. Você não enxerga e é isso que está me incomodando, né? Então, eu fiquei muitos dias assim na minha mãe, fiquei acho que uns 15 dias na minha mãe, foi quando ele entrou nessa fase de depressão, né? E quando a Cida entrou, a Cida é essa miserável aqui. Quando a Cida entrou na nossa vida, a Bengala, a gente já estava restaurados. Você acabou de assistir o testemunho lindo do Anderson e da Vanessa, do que Deus fez na história do casamento deles, na família deles. E o Senhor Jesus também pode operar esse milagre na sua vida, na sua família. Nunca desista da sua família, nunca desista do seu casamento. Deus tem uma obra a realizar na vida da sua família. Eu vou pedir agora para eles deixarem uma palavra conosco, terminando essa nossa pequena entrevista, esse tempo especial que estamos tendo, e começar pela Vanessa. Vanessa, deixe para nós uma mensagem para todos que estão nos assistindo e agradeço desde já a sua presença aqui, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês e o ministério de vocês, que tem sido muito frutífero na cidade de Sorocaba. Eu agradeço, a oportunidade de vocês estarem conhecendo a nossa história. Não é fácil para mim falar, porque a mulher ser a vilã para mim é fora do normal, né? Mas Deus nos deu essa oportunidade de entrar na sua casa e mostrar que Ele transforma vidas, né? A minha vida foi transformada. Foi difícil, mas sim, não é fácil falar, porque mexe muito com a gente, mas ao mesmo tempo que mexe, vai tratando a cada dia, como foi pregado ontem, a respeito do vaso. A gente está nas mãos de Deus sempre, Ele está moldando sempre, a gente está aprendendo sempre, e que essa mensagem, esse testemunho faça diferença também na sua vida, que você possa enxergar que nem tudo é perdido, aliás, nada é perdido, que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus das causas impossíveis. E se você está vivendo algum momento hoje que você olha e fala: não tem jeito,
porque alguém disse que não tem jeito. Tem jeito sim. Você acabou de ver a nossa história, hoje a gente vive muito bem, graças a Deus, como casal, como família, eu como mãe, esposa, serva de Deus, e é isso. É isso. Bom, é uma bênção, nós ouvimos esse relato e nós agradecemos a Deus por poder vivenciar essa história junto com eles. E quero ouvir também um pouquinho do Anderson. Anderson, deixa uma palavra final conosco. Te agradeço pela chance de ter você aqui. E o Anderson ocupa uma função muito importante em nossa igreja, que é ser o pastor, o líder de música, desenvolvendo um ministério muito especial ao lado da Vanessa. E hoje podemos ter você aqui falando um pouquinho dessa sua história. A gente agradece de coração e agradece também a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E quero dizer para você que assistiu, creia que o Senhor Ele tem poder para transformar qualquer casamento, para curar qualquer ferida que foi causada durante a sua história, a trajetória do teu casamento. Quero dizer que nada está perdido. O Senhor está cuidando de tudo na sua vida. Assim como cuidou do meu casamento, Ele pode cuidar do seu também, transformar o seu casamento, transformar a tua história, curar as feridas que foram causadas. Então eu creio. E fique com esse testemunho no teu coração. Creia. Não desista, lute, porque vale a pena você lutar pelo seu casamento. Assim como eu e a Vanessa, nós lutamos pelo nosso casamento, nós lutamos para que o nosso casamento ficasse de pé, e hoje nosso casamento está de pé. Então eu quero dizer para você, não desista, continue lutando, buscando ao Senhor, orando, buscando a palavra, e orando por sua família, continue orando pelos seus filhos, continue buscando mais e mais a Deus, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá graça para continuar. Então eu quero agradecer a você, assim como a Vanessa disse, nós entramos aí na tua casa e contamos o nosso testemunho, e que esse testemunho seja para a honra e glória do Senhor, para que o Senhor venha transformar mais e mais a sua vida. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Imagina, a emoção bateu forte mais uma vez aqui no programa de família. Como nós temos dito, eu sempre digo aqui em nossa igreja, não existe família perfeita. A família perfeita, o casamento perfeito é aquele que consegue curar as feridas que ele mesmo gerou. Venha ouvir a palavra de Deus em uma das nossas reuniões, porque o Senhor também pode transformar a sua família, porque em nossa igreja, família é o maior investimento. Deus te abençoe. Você sonha em tirar a sua carteira de habilitação, renovar ou adicionar categorias? Venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem os melhores preços, dispõe de uma moderna frota e tem instrutores aptos a levá-lo a uma aprovação rápida e tranquila. A Autoescola Ideal é a primeira e a única da região a construir o seu próprio centro de treinamento para motociclistas. Então venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem sempre uma pertinho de você.